E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma segunda-feira e hoje eu quero apresentar o mesmo tema, identidade, mas eu quero falar sobre se você sabe quem você é, você vai muito longe. E eu vou apresentar Jesus Cristo, um homem que teve várias oportunidades para perder a sua essência, mas nunca se vendeu. Pelo contrário, conseguiu perseverar e ser o que ele é, que nós somos, esse Jesus maravilhoso. Mas antes de iniciar o tema, eu peço para você curtir, eu peço para você se inscrever e compartilhar para que mais pessoas possam ouvir essa palavra do reino de Deus. Amém? Vamos lá, vamos para o tema? Se você sabe quem você é, você vai longe. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 4, do verso 2 em diante. Diz assim: depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, o tentador se aproximou dele e disse: se tu és o Filho de Deus, estava ali questionando a identidade de Jesus. Se você é mesmo Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Essa foi a primeira tentação de Jesus. Segunda, ele o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui de baixo. E por último, levou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrares me adorares. É legal a gente lembrar que aqui o texto fala diabo. Mas diabo pode ser tudo aquilo que tenta tirar você do propósito de Deus, que confronta a sua verdadeira identidade de filho amado. Pode ser pessoas, pode ser pensamentos, pode ser situações. E aqui a gente observa que Jesus, ele teve várias oportunidades para mudar a sua rota, para deixar de ser quem ele é. Ele teve várias tentações, mas ele não se tornou aquilo que as tentações tentaram guiar ele, tirar ele do caminho. Jesus aqui nesse texto, ele poderia ser egoísta, ele poderia aqui ser soberbo, ele poderia aqui viver em ódio e não perdoar as pessoas. Mas Jesus não fez nada disso, pelo contrário. Jesus, ele venceu isso e hoje nós conhecemos esse Jesus amoroso, esse Jesus que perdoa. Mas eu e você sofremos as mesmas oportunidades. Todos os dias nos são oferecidas situações que você sabe que não vai fazer bem para você, para te afastar do seu verdadeiro propósito. E Jesus sabia do seu destino, para onde estava indo, por que veio ao mundo, quem ele servia e onde Jesus investiria a sua vida. E esse tipo de pessoa, com essa identidade bem definida, ela não pode ser comprada. Não pode ser comprada por dinheiro, não pode ser comprada por status, por fama, porque ela sabe quem ela é. E ela não precisa de nada externo para confirmar a sua verdadeira identidade. Eu vi uma série, chama Os Impuros, na Amazon Prime, e foi bem interessante. Tinham dois policiais. E ali apresentava um policial corrupto e um policial que não era corrupto, um policial honesto. E qual que era a diferença dos dois? A diferença é que o corrupto não sabia quem ele era. Então ele se vendia dependendo do preço. Mas aquele que era honesto, ele sabe quem ele é. E ele não se vendia por nada. Por quê? Porque ele tinha identidade. E a maior tentação de Jesus se encontra aqui. Não foi na área sexual. Não foi na área financeira. Não foi na área familiar. A sua maior tentação foi confrontar a sua verdadeira identidade. Porque Deus, no capítulo anterior, tinha falado: Jesus, você é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. E agora aqui estão questionando a identidade de Jesus. Porque se você sabe quem você é, nenhuma proposta te compra. Um exemplo disso é o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, que criou o Facebook em 2004. Ele recebeu várias propostas para vender o Facebook. Em 4 meses de empresa, ele teve uma proposta de 10 milhões de dólares e ele não aceitou. Depois o Google tentou comprar, ele não vendeu. O Yahoo, por 1 bilhão de dólares, ele recusou em 10 minutos. E por último, em 2007, a Microsoft ofereceu 15 bilhões de dólares e ele não vendeu. E a pergunta que eu faço é: por que Mark Zuckerberg não cedia? Porque ele viu um valor na empresa muito maior que essas propostas. Por isso ele não vendia. Ele conseguia enxergar um futuro muito melhor para o Facebook. Por isso ele não cedia. Isso é comigo e com você. A gente não pode negociar com o pecado. A gente não pode ceder a nossa verdadeira essência.
A gente não pode se entregar à desonestidade, à corrupção, à mentira, à vaidade. Por quê? Porque nós já fomos comprados por Jesus Cristo. E nada cobre esse valor. Eternidade, cuidado, esse amor de Deus. Por isso a gente não se vende. E eu te pergunto, como então fazer o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, vender as suas empresas? Só existe uma forma de convencer ele a vender. Mostrar para ele que o Facebook, o seu produto, não é tão bom assim. Se você conseguir enfraquecer a marca, a identidade da empresa, ele vai vender. E isso acontece com a gente. Como que faz com que o cristão ceda? Porque enquanto a revelação de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus estiver fresco na sua mente, você se sentir amado, você não se entrega ao pecado, você não se entrega à mentira, à vaidade, à desonestidade. Não! Mas o objetivo hoje das situações e das circunstâncias é distorcer a nossa visão de Deus, a nossa visão de nós mesmos. E a maioria das pessoas, elas se desviam quando elas perdem a sua identidade, quando elas perdem a revelação de Deus. E eu queria hoje listar 3 ataques que acontecem na nossa identidade, para a gente se perder e perder a nossa essência. Primeiro, que aconteceu com Jesus, está lá no verso 3. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Aqui Jesus estava passando fome, estava em necessidade. Então a primeira tentação, a primeira circunstância que aparece para a gente se perder na nossa identidade, é essa pergunta que vem no nosso coração. Olha a sua situação, Deus não se importa com você. É isso que aconteceu nesse texto. Se tu és o Filho de Deus, Deus tinha acabado de falar, você é meu filho amado, mas pelas circunstâncias aqui, queriam colocar uma dúvida no coração de Jesus. E às vezes eu e você duvidamos do amor de Deus. Talvez nós estamos solteiros, com dívida, crise emocional, crise financeira, crise familiar. E nessa circunstância a gente se pergunta, será que Deus me ama mesmo? Era essa pergunta que queriam fazer com Jesus Cristo. Jesus, olha a sua realidade. Onde você vê amor isso? Onde você vê amor nisso? Não duvide do amor de Deus, irmãos, pelas suas circunstâncias. Não duvide, não duvide. Porque muitas vezes você vai ver momentos que as pessoas vão falar assim, se você é filho de Deus, nenhum pai que ama o filho deixa ele nessa circunstância, nessa privação. E às vezes a gente mede o amor de Deus pelas circunstâncias. Estou trabalhando, Deus me ama. Fui desempregado, Deus não me ama, parou de me amar. A Bíblia fala que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não permita que essa dúvida do amor de Deus seja lançada no seu coração. Não permita. Segunda tentação que aconteceu aqui com Jesus. Está no verso 6. Diz assim, então o diabo, verso 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou num templo muito alto, e disse, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui de baixo. Sabe o que é isso aqui? Aqui é quando a palavra de Deus não é suficiente para dizer quem você é. E você precisa mostrar para as pessoas que você é de fato abençoado. Quantas vezes eu e você oramos assim? Deus me abençoe, para que as pessoas vejam que eu sou filho de Deus. E Jesus deu uma resposta para essa circunstância. E falou assim, olha, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Eu sou filho de Deus, não é pelos milagres, não é pelas bênçãos. Eu sou filho, Jesus estava falando, eu vou provar que eu sou filho numa cruz. Sabe como é que eu e você provamos que somos filhos de Deus? É pela obediência. Você não precisa de aplausos, bênção, para provar que você é amado. Você é filho porque Ele disse isso a seu respeito. Pare de querer provar que você é abençoado por coisas externas, por bênçãos materiais. Entenda que você é filho e reconheça esse amor de Deus por você. E por último, terceira tentação, terceira oportunidade que tentam tirar Jesus do caminho, da sua verdadeira identidade. Está lá no verso 8 e 10. Diz assim, ele o levou a um monte muito alto e também disse, todo esse esplendor aqui eu te darei, se você prostrar e me adorar. Terceira aqui e última tentação, é assim, Deus não vai cumprir o que Ele te prometeu. Se a gente perceber, tudo que o diabo falou aqui com Jesus, era uma promessa do Messias, era uma promessa para Jesus Cristo. Lá em Salmo 2,8 você vai ver,
Pede-me e te darei as nações. Tudo aqui que o diabo prometeu era aquilo que já era por Jesus por direito. Deus prometeu isso tudo para ele. Mas ainda não tinha acontecido. Jesus estava com 30 anos e aqui poderia gerar uma dúvida no coração dele. Ah, Deus esqueceu de mim. Já estou com 30 anos. E veio aqui uma curiosidade. O diabo falou assim, fica tranquilo, me siga que eu cumpro. Isso é muito legal. Porque quantas pessoas com promessas de Deus, mas não estão vivendo o verdadeiro evangelho? A gente pode falar isso na área relacional. Ah, o homem de Deus não chegou. Não, fica tranquilo, eu arrumo um para você. Um que não é cristão. Mas eles tinham profecias aqui em cima de Jesus, que Deus ia cumprir. Ainda que demore para Deus cumprir a promessa na sua vida, espere, aquieta o seu coração, não se entregue ao pecado. E eu concluo dizendo que Jesus, ele não cedeu a nenhuma proposta, pois ele sabia quem ele era, ele sabia do seu chamado, ele sabia da sua vocação. Ele passou pelo deserto, ele não se jogou do templo para ficar popular, mas depois da sua morte, hoje no século 21, 3 bilhões de pessoas o reconhecem como o Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu posso ilustrar também com Mark Zuckerberg. Ele não, pela sua obstinação, ele foi obstinado. E a sua empresa Facebook hoje vale mais de 3 bilhões de reais. Já comprou Instagram, WhatsApp, tudo porque ele não se vendeu e ele tinha identidade. E eu digo para você, persevere, não ceda às tentações. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo e nós também vamos vencer. Não deixe que nada distorça a sua identidade e a sua visão de Deus. E aí você vai se tornar uma pessoa imparável. E eu volto a dizer aquilo que eu falei no início. Se você sabe quem você é, você vai longe. Então construa sua identidade em Deus, que nada vai te parar. E você nunca vai se vender para o pecado, porque você sabe quem você é. Você sabe quem te comprou, Jesus Cristo. Você sabe do amor de Deus e da eternidade. Que Deus te abençoe e até a próxima segunda. Até mais!